Oi, meus amores, tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. Como eu disse lá no Google Sala de Aula, os nossos canais de comunicação, enquanto a gente está passando por todo esse momento de isolamento social, vai ser aqui com as videoaulas e no Google Sala de Aula. Já expliquei mais ou menos como que vai funcionar, né? Eu vou postar o vídeo aqui dando uma aula rapidinha, retomando alguns conceitos que a gente já viu presencialmente. E no Google Sala de Aula eu vou lançar a tarefa, curiosidades, etc., para a gente não perder o contato. Então, nas nossas aulas presenciais, a gente estava falando sobre pós-impressionismo. Na última aula, exatamente, a gente falou sobre três artistas, que foi o Paul Cézanne, o Paul Gauguin e o Vincent van Gogh. Eu vou retomar um pouquinho deles com vocês para depois passar para o Lautrec, tudo bem? Então vamos lá. O Paul Cézanne nasceu 19 de janeiro de 1839, naquela cidade francesa que eu não sei pronunciar o nome, lembra que eu até escrevi no quadro? Aix-en-Provence. E as obras de Cézanne, elas vão transitar entre o impressionismo e o cubismo. Por isso que ele é meio pós, assim, porque ele já tem umas ideias adiante do que o movimento do impressionismo pregava, né? Então a gente pode encontrar elementos desses dois movimentos nas obras dele, como a busca pela luz e cor, que é típica dos impressionistas, e o uso de algumas formas geométricas, que é típico do cubismo, como a gente vai ver mais pra frente. O Cézanne, ele produziu mais obras que tinham paisagens, retratos de pessoas e de natureza morta. Suas obras elas vão se vão se destacar porque o pintor foi inovador de algumas técnicas, desde a mudança na perspectiva, ressaltando a forma dos objetos, como o volume e também o peso dos mesmos. Deu para lembrar um pouquinho? Então agora a gente vai para o Paul Gauguin. O Gauguin, ele nasceu em Paris, na França, no dia 7 de junho de 1848. Ele teve vários empregos, né? Lembra que eu falei pra vocês. Mas quando ele perde seu emprego na bolsa em 1882, aí que ele vai decidir se dedicar à pintura. Vai largar sua esposa e seus 5 filhos para se dedicar a uma vida de viagens e de arte, de pintura mesmo. Ele estudou junto com Van Gogh em Arles, mas depois eles tiveram um desentendimento. Lembra que eu falei que é supostamente nada confirmado, né? Sobre esses dois. Mas supostamente ele e o Van Gogh, eles flertavam com a mesma mulher. E quando o Van Gogh descobriu isso, ele simplesmente teve um surto, brigou com o Gauguin e arrancou uma orelha dele mesmo e mandou de presente pra moça. Por quê? Não sei. Presente atípico, não é mesmo? Então, depois desse desentendimento com Van Gogh, o Gauguin ele vai se mudar para o Tahiti. E exatamente essa viagem, ela inspirou algumas paisagens que ele viu e o modo de vida lá do Tahiti. Ele se inspirou e começou a criar pinturas onde ele unia esses aspectos primitivos e a vida cotidiana. Então, isso tudo vai resultar numa representação simbólica da natureza. E ele vai ser muito, muito lembrado por isso. Pro Gauguin, viajar e conhecer o mundo era muito importante para exercitar não só o conhecimento, mas a memória. Ele era muito a favor de pintar com a sua memória, não necessariamente assim, tô ali vivendo um momento, vou pintar esse momento. Não, ele gostava de viver o momento. Depois ele ia, sentava e realmente pintava o que ele lembra, tipo, ele coloca a emoção dele ali, ele era a favor disso. E ele vai falecer em Autônomo, na Polinésia Francesa, em 8 de maio de 1903. Show? Deu pra lembrar? Então vamos para o Van Gogh, que vocês sabem que eu gosto pouco. Toda oportunidade que eu tiver eu vou falar isso, porque eu gosto muito dele mesmo. Então vamos lá. Vincent van Gogh nasceu em 1853 em Zundert, uma pequena aldeia da Holanda, no dia 30 de março de 1853. Ele foi uma pessoa quase ou nada sociável, como a gente sabe pelas histórias. Mas assim, as obras do Van Gogh, elas são estudadas através das cartas que ele mandava para o seu irmão Theo,
Então, tipo assim, nessas cartas ele contava tudo que ele fazia. Ele falava, olha, descobri que misturando essa cor com essa cor dá uma sombra tal. Olha, eu tô com muita vontade de pintar isso. Ele realmente falava tudo que ele tava sentindo e tudo que ele tava fazendo nessas cartas pro Theo. Então elas são muito ricas em conhecimento acerca desse pintor. Ele escreveu mais de 700 cartas pro irmão dele, o Theo. E esse irmão, inclusive, apresentou o Van Gogh para alguns artistas impressionistas também, como o Monet e o Renoir. E ele se influenciou desses artistas para pintar as obras dele, mas ele tinha muito interesse na arte oriental. Então, a união desses dois levou Van Gogh a desenvolver um estilo muito próprio de pintar. Então, assim, ele tem uma pincelada muito própria, um jeito de fazer a sombra que é muito próprio. Você olha um quadro, você fala, esse quadro é do Van Gogh. Você pode não saber, certeza, mas você vai ter essa suspeita, porque ele tem um estilo muito próprio de pintar. Ele vai criar esse estilo próprio, e é exatamente esse estudo das pinceladas, das cores fortes definidas, da sombra colorida, vai inspirar muito os expressionistas, que é o próximo movimento que a gente vai estudar, então não vou me estender tanto. Essa carreira dele foi marcada por diversas crises psiquiátricas, né, internações em hospícios e exílios que ele mesmo se colocou. Só que todas essas partes difíceis da vida dele, foram muito ricas na vida artística, porque nesses exílios, nessas internações, ele produziu mais de 300 obras, entre desenhos e quadros mesmo, entendeu? Então, com a saúde do Van Gogh meio abalada, o irmão dele, Theo, vai chamar o Paul Signac, que é um pintor também famoso, para visitar o Van Gogh. E nessa visita, o Signac vai ficar impressionado com as pinturas do Van Gogh e resolveu levar alguns amigos para ver também as pinturas. E uma das pessoas que ele leva é um jornalista do jornal Mercúrio, Mercúrio de França, desculpa. E eles fazem uma matéria e elogiam muito o Van Gogh. E nisso ele começa um pouquinho de notoriedade. E aí ele vai fazer uma exposição na Galeria de Bruxelas. E aí, nessa exposição, ele vai vender o único quadro que ele vendeu em vida, que chama A Vinha Vermelha, se vocês quiserem procurar depois. Pra ver qual que é. Chama A Vinha Vermelha, que dizem que é o único quadro que ele vendeu enquanto ele estava vivo. E o Van Gogh morreu em Alvers, eu acho, não sei falar direito, desculpa. Em 29 de julho de 1890. Eu falei no vídeo e também falei na sala de aula pra vocês verem o filme. Se alguém viu, comenta comigo pra ver o que achou, curiosidade e tal, beleza? Vamos seguir adiante. Hoje a gente vai ver rapidinho o Lautrec. Que o Toulouse-Lautrec nasceu em 24 de novembro de 1864 em Albi, que é uma cidade no sudoeste da França. Ele vinha de uma família muito rica, então sempre teve contato direto com a arte. Não foi surpresa nenhuma ele começar a desenhar aos 10 anos. Em meados da década de 1880, ele concentra a sua atenção na representação de artistas populares, bares, cabarés e salões de dança, porque era onde os trabalhadores, os artistas e até pessoas ricas se misturavam. E ele achava essa mistura muito interessante. Então é basicamente isso que ele vai pintar, isso que ele vai representar. Então ele vai começar a pintar essa realidade do jeito que ele via, que ele vivenciava. Em 1891, Lautrec fez o seu primeiro cartaz, que foi intitulado Moulin Rouge La Goulée, que está na página 17 do livro de vocês, que no caso é esse aqui. Vocês podem olhar também. Esse pôster ganhou uma fama crescente, mesmo sendo rejeitado, por causa da noção de arte da época, como a gente tá vendo, era meio diferenciada, né? Então, pegando esse gancho, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês se inspirarem nesse cartaz do Moulin Rouge da página 17 do livro de vocês. E eu quero que vocês façam essa atividade do final da página 17. Que vocês vão se inspirar nesse cartaz do Lautrec, da página 17, e vocês vão fazer um cartaz de algum espetáculo. Pode ser um espetáculo que já existe, que vocês pesquisam no Google, que vocês gostem, não sei. Ou vocês podem inventar.
E eu quero que vocês façam um cartaz, não precisa ser grande, numa folha de papel. Pode usar lápis de cor, canetinha, colagem de cera, o que for melhor. E aí vocês vão tirar uma foto ou gravar um vídeo e vão postar no Google Sala de Aula pra eu ver. Porque eu também vou lançar uma tarefa lá e essa vai ser a resposta da tarefa de vocês. Entenderam? Um beijo, até a próxima semana. Juízo, bom estudo, foco, bebam água, tomem sol e qualquer coisa é só falar comigo. Beijo!